Se você ainda não sabe como adaptar seu evento para o digital, a gente quer te ajudar, tá? O TD é especialista em eventos online, não só na produção e organização, mas na atração de audiência qualificada para você falar com quem realmente se importa com o seu conteúdo. É por isso que hoje estamos aqui com a TD Web Conference, que tem mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e é conhecido como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Manda um e-mail para contato@transformaçãodigital.com para a gente melhorar os seus resultados. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas mais de 100 conversas que a gente está tendo com os especialistas. E agora é super especial, minha conversa é com a Patrícia Peck, que é advogada especializada em direito digital. E o setor jurídico, quando se fala em tecnologia, quando se fala em inovação, é uma área da empresa que assim, ou é aquela temida por todo mundo, que é a que vai dar o não, ou é aquela que se tiver junto no processo, né, desde o começo, é aquela que vai ajudar bastante, não é isso, Patrícia? Antes de tudo, obrigado por estar aqui conosco. Oi, Igor, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder falar, né, quando a gente junta inovação e direito, né? Que às vezes o pessoal combina tudo, né? E a gente falar desses assuntos de transformação digital e como que a tecnologia vem a apoiar os negócios e muitas vezes a gente precisa entender se tem risco, o que eu tenho que fazer em termos de melhor prática. E às vezes alguém vai dizer, pergunta para o advogado, e é importante que ele possa auxiliar nessa jornada. Exato. Bom, quem quiser continuar essa conversa depois que o vídeo acabar, nossos links do LinkedIn estão aqui do lado também, pode acrescentar por lá. Tem o chat, pode deixar dúvidas, sugestões, perguntas e tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre entregando mais conteúdos também. Mas Patrícia, vamos falar um pouquinho assim, do advogado desse momento, né? Eu acho que assim, Tá. muita coisa mudou na profissão do advogado de uns tempos para cá. E nesse momento de Covid, então, que tudo foi digitalizado às pressas e à força. Como que você vê esse momento? Assim, eu acho que o advogado, o profissional, né, do direito, ele é muito tradicional às vezes. Nesse momento ele precisou correr atrás do prejuízo. Com certeza, Igor, a gente está passando, né, por uma reinvenção do operador do direito, né, acho que a gente está aí numa mudança de usos e costumes, e a própria questão da pandemia está forçando mesmo essa nova cultura. Primeira coisa que aconteceu foi esvaziou os escritórios É. fisicamente, saiu todo mundo para o home office, e essa experiência do E trabalho à outra, todos distância. os processos digitais, né? E todos os processos muito mais digitais, e isso vale para todos os operadores da justiça, não é só ali o advogado no escritório ou o departamento jurídico da empresa, você tem o magistrado, né, os juízes, você tem também até o legislativo. A gente está vendo no Brasil como que estão saindo medidas provisórias, projetos de lei, tudo isso com votação do Congresso acontecendo também eletrônica. O Brasil está sendo referência para o mundo para isso daí. E aí o que a gente percebeu é um avanço para contratações digitais, para uso de assinatura eletrônica, o profissional assim já percebendo a importância
de que você ter toda uma tramitação de procuração de documentos. Então, mesmo aqueles que estavam ainda naquela tradição do papel, é a oportunidade do Go Digital de vez, né, que a gente consegue desburocratizar e ganhar muito mais oportunidades. Então, eu já venho trabalhando com direito digital no Brasil tem 20 anos, né, comecei a minha carreira, meu primeiro caso é de 1999, que foi o ano de bug, né, do É, bug do do milênio. milênio. Depois veio aquele boom todo da internet, mas eu vim de uma escola mais de tecnologia. Sou aquela pessoa que na adolescência, quando eu tinha 12 anos, eu pedi para minha mãe para fazer um curso de Basic COBOL, né, então eu comecei com programação, né, já tinha essa paixão da tecnologia, montei depois uma BBS na minha Você montou o casa, BBS, você teve? eu tenho uma Que legal. BBS com 2 linhas de telefone para deixar minha mãe Ó, maluca, já eu dava tinha pra ter o 14 chat ali, ó, com anos. duas pessoas batendo papo, né? Era É, quase. a gente trocava dicas de jogos, né, aquela cultura da BBS, deixa uma coisa, pega uma coisa, e aí depois eu montei um site chamado Urbanoide, quando eu tinha 16 para 17, quando eu entrei na faculdade de Direito da USP, eu já tinha essa coisa de querer pensar o comportamento, o direito, e tinha um professor com livros publicados nos Estados Unidos, na verdade, alguns professores, né, mas assim, o principal, o Lawrence Lessig, que ele tem até uma trilogia que fala muito sobre essas questões jurídicas e do direito, ele que criou o Creative Commons, que a gente olha na internet, aquele CC, né? E ele é advogado, e ele dizia passar a regra do jogo no jogo, na interface gráfica. Então, ele dizia: um dia nós vamos programar a lei no próprio computador, na interface. Quando o usuário está navegando, ele vai começar a saber mais da lei, da regra. E se a gente pensar, quando a gente chega agora até nos carros inteligentes, no smart car e tudo, a nossa ambição como sociedade é ela ficar mais smart, né? Mais inteligente, mais eficiente, otimizar recursos, sejam eles ambientais, sociais, eu tenho que seguir regras. Até hoje eu me pergunto, eu era adolescente, eu pensava assim: se tem o sinal verde, amarelo e vermelho, por que será que quando do verde muda para o amarelo, apesar da regra de trânsito ser para você desacelerar, As as pessoas. pessoas aceleram, né? Então, quando você treina um algoritmo inteligente que vai dirigir o carro, quando o robô dirige o carro, ele follow the rules, ele segue as regras. E eu tive um debate na minha adolescência com a professora de história sobre isso. Eu dizia: por que as pessoas não seguem regras, professora? Você escreve uma linha de código de computador, ele é uma regra. O computador lê aquela regra, segue a regra. O ser humano tem essa dificuldade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito estudar isso, essa linha de pesquisa, né, de como que a tecnologia e o direito podiam se fundir para a gente criar uma sociedade mais ética, com alguns padrões de condutas assim mais adequados, melhores. E a gente vê que às vezes a tecnologia sozinha ela não tem um bem e um mal, depende de como usa. E curiosamente, às vezes a gente vê alguns desvios, como acontece com a situação das fake news, isso e aquilo. Mas virou um campo de trabalho muito grande o direito digital, desde quando eu comecei lá atrás, de 99 para cá, já são aí esses 20 anos de trabalho, e agora, então, acho que o profissional do direito está tendo que se reinventar. Mas sabe o que eu acho legal também, assim? Teve uma outra conversa com o Marcílio Drummond, que também é outro advogado, e a gente ficou brincando de pensar as implicações no direito das novas coisas que estão surgindo aí. Então, biotecnologia, quais as implicações de direito da biotecnologia? Se eu crio um órgão, né? Ou, como É, você disse, carro autônomo, as implicações disso. E várias outras. A gente passou a conversa inteira brincando de pensar nessas sim, implicações. sobre Mas, responsabilidade, questões de exato. ética, de segurança, privacidade e proteção de dados, que é Mas, o debate super atual. Mas eu queria dizer assim, nesse momento existe muita possibilidade para o profissional de direito, né? O cara que se Sim. ligar, ele tem muita oportunidade de se posicionar como referência em várias áreas que estão surgindo daqui para frente. Uhum, Então eu acho que é o momento de uhum. repensar também a própria profissão, né? Com certeza. E até eu ia comentar que, assim, se a gente pensar, né, no universo jurídico, estão trazendo soluções para permitir que a gente agora, por exemplo, o advogado fazia muito parte do seu tempo fazer pesquisa, né, e agora você tem soluções como de jurimetria para entender como é que um juiz vai decidir no tribunal. Então você contrata essas soluções e elas usam big data, elas têm toda uma análise com inteligência artificial, isso agrega um valor para
essa análise do advogado, que antes a gente perdia horas tentando fazer isso, né? Então é um ferramental. O próprio advogado, assim que ele tem casos, as provas são eletrônicas. A maior testemunha da sociedade é a máquina. A máquina virou a testemunha. Então, se você começa a ser alguém que sabe perguntar para a máquina o que aconteceu, até eu ia deixar uma dica aqui para o pessoal. Eu participei dessa obra, Tratado de Computação Forense. Muita coisa em computação forense está em inglês, esse está em português. Aqui explica muito assim, como é que eu pergunto para a máquina o que aconteceu? Porque a gente precisa de provas, né? A gente fala assim, então assim, faz parte do universo do direito. Então, muitos casos, assim, aquela evidência, agora você tem uso de reconhecimento facial, é a biometria, são as câmeras de videovigilância, esse debate, né, da gente poder fazer o isolamento social, saber onde estão as aglomerações. Então, até onde eu posso, no limite da lei, aonde eu não posso. Há alguns anos atrás, eu escrevi uma tese jurídica chamada Legítima Defesa Digital, para ajudar muitos bancos em combate à fraude. Ou seja, se tem alguém me atacando, como é que eu descubro quem é? Né? Eu posso também tentar investigar isso para ajudar na investigação da polícia, que é o artigo 25 ali do Código Penal, né? Responder uma ameaça real iminente, tá? Então, você usando tecnologia, na hora que alguém invade você, você consegue também invadir de volta a pessoa para tentar ver uma identidade, saber o IP da máquina, algo assim. Então, o profissional do direito, ele consegue atuar no direito digital, na parte criminal, na parte civil, nessa parte, por exemplo, de moedas digitais com as criptomoedas, né? No uso, por exemplo, agora do Open Banking, que está com nova regulamentação do Banco Central, existe um mundo de oportunidade nessa questão agora de você poder trabalhar mais com as fintechs, né? E todo esse mercado mais que a gente chama de open data e de oportunidades. O varejo está trabalhando muito com inteligência artificial e chatbots. Então, dizem que o próprio advogado é chamado para treinar o robô, para o robô ficar ético, sabe? Exato. Aí Então, tem tem bias, tem outras advogado questões aí que a gente treinador pode de continuar robô. conversando até amanhã, né? Como você vê essa questão do Exatamente. bias também do viés, né? No treinamento mesmo da máquina? Porque isso também é uma questão muito Isso. complexa. É complexo e tem saído alguns guidelines de melhores práticas. O ano de 2019, Igor, foi um ano emblemático para toda essa virada de página que a gente vai viver para os próximos 30 anos, que vai ser essa corrida robótica, tá? Em 2019, saiu um manual que chama Trustworthy de IA, né, de inteligência artificial da União Europeia, com todo uma melhores práticas que têm que ser seguidas para você poder confiar na inteligência artificial. E ele está sendo, assim, a gente pode dizer que Estados Unidos saiu com uma documentação do FDA, né, para desenvolvimento de inteligência artificial na área da saúde, e no Brasil, agora no começo de 2020, saiu o projeto de lei 21/2020 de inteligência artificial. Então, olha que interessante, assim, para quem quer advogar numa área que está assim de ponta, quando eu comecei o direito digital, as empresas queriam sair do mundo físico e abrir uma loja virtual. Então, os trabalhos dos advogados eram fazer contrato de tecnologia, era contrato de software, era de hosting de hospedagem, era poder fazer uma política de privacidade, um termo de uso e venda online. Agora, passados esses 20 anos, tem muitos pedidos para fazer políticas de segurança, de novo atualizar a política de privacidade por causa da Lei de Proteção de Dados Pessoais, e tem toda essa parte de documentação dos projetos de inteligência artificial, e uma coisa muito interessante que os clientes têm pedido, né, no trabalho dos advogados digitais, é conseguir fazer uma camada de proteção, porque as marcas, as empresas, têm sofrido muito com os boatos eletrônicos, as fake news, como é que eu protejo a marca nas mídias sociais, nos grupos. Então, assim, campo de trabalho é o que não falta. Até para o advogado trabalhista, né, muita coisa do digital está afetando a rotina do trabalhista Uhum. também. Mas eu acho que tudo isso que você está falando tem a ver com uma questão que é, antes o advogado ele entrava de uma forma reativa na empresa. Agora, se a empresa entender que o advogado pode ser proativo, né, ele pode ajudar no negócio, tudo muda, né?
Você sabe que você falou uma coisa muito importante. Eu estudei fora um pouco, né, fui fazer pesquisas no Max Planck da Alemanha, fui fazer na Columbia University nos Estados Unidos. Eles têm uma visão muito grande do business lawyer, é o advogado estrategista, é aquele que você chama para reunião no kickoff do projeto. Quando você vai começar, para ele te dar uma visão de viabilidade, do how to do. Ele não vai te dizer não, ele vai dizer como. E eu acho que é aí que a gente, no Brasil, precisa aprender mais, ficar multidisciplinar. É o advogado aprender a participar do início do projeto, a encontrar caminhos de viabilidade, né. Então e a gente tirar essa imagem de que se eu chamar e falar com um jurídico, ele já vai me dizer não. Eu lembro anos atrás, eu tive um cliente que dizia assim: "Tec, eu quero fazer o depósito do cheque pelo celular, dá para fazer? O meu jurídico falou que não, então eu vim falar com você, porque se você falar que não, aí eu acredito, porque aí é meu último recurso", tipo, né, sabe, eu conheço que você pensa muito fora da caixinha, tá, então acho que isso foi tão legal, a gente sentou junto e construiu uma forma de fazer. Eu tinha estudado, eu vi que nos Estados Unidos eles tinham uma lei chamada cheque 21, fantástica, porque o americano escreve uma frase, lá eles diziam assim: "Imagem do cheque vale como cheque". Eu falei: "Ai, que coisa", resolveu o problema. Só que no Brasil, infelizmente, tem a fraude, tem um monte de coisa, então a gente conseguiu criar lá um procedimento para ele poder lançar o depósito do cheque pelo celular e deu tudo certo, sem ter que mexer na legislação brasileira. Então, assim, é aquela forma, assim, de fazer uma engenharia, né, você pensar, assim, no o jurídico sentar junto com o marketing, com a área de TI, dizer como viabilizamos, o que podemos construir juntos aqui para o negócio dar certo. Quem não faz isso, às vezes corre o risco de dar ruim, né? Tem muito caso no É, mercado aí de coisas que aconteceram dessa forma, né? eu acho, Igor, que ninguém mais quer, sabe, de repente, um parecer de páginas e páginas, sem que aquilo não seja implementável ou prático, ou uma resposta no final dizendo: "Ah, mas você que vai escolher o caminho que você quer fazer", né. Então, hoje o cliente quer um trabalho mais participativo, mais colaborativo, né, que o advogado, participe no sentido de dar alternativas, né. Às vezes aquilo que você quer fazer não dá para fazer daquele jeito, mas tem alguma forma, de ser trabalhada e às vezes você vai fazer faseado, né, a primeira etapa vai ter que ser desse jeito, pode ser que você precise, fazer algum trabalho que eles chamam de advocacy, que é mexer num projeto de lei, quer ter que fazer um trabalho, às vezes, de mudança de cultura junto ao próprio judiciário, tá. Nós estamos fazendo muita transformação. Eu lembro que quando eu comecei, em 96, o Brasil recém tinha assinado a lei modelo da Uncitral, um tratado para falar que documento eletrônico valia como documento. A gente avançou muito de lá para cá. Então, hoje em dia, o que a gente pode fazer, céu é limite, a gente já está com blockchain, quer dizer, né, quem está trabalhando agora tem muito mais possibilidades do que a gente tinha 20 anos atrás. Já tem que pensar desse jeito. Você falou uma coisa aí, nessa última resposta, você estava falando que a gente tem que pensar, às vezes, o como fazer. Né? Um jeito sempre tem, a gente dá um jeito, a gente resolve e faz isso Uhum. dentro da lei. Acho que a LGPD é um exemplo disso, assim. No final das contas, muita gente está muito assustado com a LGPD, mas ela veio para colocar regra em coisas que Uhum. estavam acontecendo por aí. Mas assim, é possível continuar fazendo tudo que você estava fazendo antes, desde que você se Uhum. adeque a determinadas coisinhas. Quer dizer, não é nem jeitinho brasileiro, mas vamos fazer a coisa da forma como deveria ser feito, né? Que dica que você dá para quem tá assustado com a LGPD e que precisa se adequar? Tá dando graças a Deus que foi adiado e aí eu vou ter mais tempo pra me adequar. Isso não é um bicho de sete cabeças também, né? Não, não é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa que eu gosto de dizer da LGPD, Igor, é que é uma legislação, na verdade, para proteger o empresário. Tá? Porque ela é de proteção de patrimônio e reputação. Ela traz um framework muito claro de regras que, se você seguir aquele by the book, você pode usar os dados pessoais. Então, antigamente ficava muito subjetivo, posso ou não posso. E aí, se você tivesse um questionamento, aquilo podia colocar a perder vários negócios que já existem hoje em dia. E ela está baseada em 3 pilares. Ela fala de transparência, regra clara. Então, vamos colocar regra clara.
Isso daí sempre protege as relações, é sempre positivo. Segundo pilar é eu ter que ter na exceção de consentimento. Então eu tenho que fazer uma análise. O que eu preciso vai ter consentimento ou exceção. Então, e a LGPD tem muito mais exceções de consentimento do que necessidade de consentimento. Ela já é a lei das exceções, tá? E o terceiro pilar é segurança de dados. Se alguém confia na instituição para depositar seus dados, você é depositário fiel dos dados pessoais dos titulares, você segue ali um conjunto de regras para demonstrar que você é confiável. Então, no final, você ganha um selo de que a empresa é transparente e confiável. Isso é muito legal, né. Então, quando você diz que a minha empresa, né, a minha instituição, seja pública ou privada, já é LGPD compliance ou já é o regulamento europeu, que é o GDPR, isso significa que ela atende transparência, atende segurança, segue uma cartilha de proteção de dados e, acima de tudo, cumpre com direitos humanos. Então isso agrega um valor, para a marca, dá uma sustentabilidade para os projetos. E o oposto também acontece. Se eu ainda não estou em conformidade, dá aquela impressão de que eu não sigo tudo isso. Então eu não sou transparente, eu não tenho segurança de dados, eu não estou protegendo a informação e não estou cumprindo com direitos humanos. Olha que impacto que dá, né. Então, eu acho que a gente deveria muito mais considerar que, independente do prazo que a lei vai entrar em vigor, ela já seria uma grande oportunidade para se diferenciar. Quem já faz, quem já pratica, quem já põe até o selinho ali nos materiais, dizendo que já está atendendo, na verdade já sai na frente. Uhum. Mas tem algumas coisas assim, eu acho que muita gente tem medo do tipo, putz, e agora, o que eu vou fazer com minha base de e-mails? Eu vou poder me comunicar com essas pessoas da mesma forma que eu me comunicava antes? Tipo, sim, você vai, Uhum. né? Basicamente, você tem que falar para a pessoa que ela aceita receber o e-mail de você, vindo de você, e em que situações. Isso. E você E pode você alterar também esse corrige, e contrato, né? você Você mandar um e-mail para a isso, pessoa é já é... importante, Igor. Hã? Desculpa? Não, então, o que você comentou e que é muito importante, você corrige ruídos na relação, porque as pessoas, sim, às vezes têm dúvidas e às vezes não sabem, o que eu quero dizer é, você deixa claro o da onde que nós nos conhecemos e o para que nós vamos nos relacionar, que é a história da legitimidade e depois da finalidade, né, o da onde que venho e o para que eu vou usar. Então, mesmo a base legada, você consegue trabalhar ela na LGPD tranquilamente. E o problema hoje é que alguns, que não são muitos, são poucos, às vezes abusam, eles estressam a relação. E todo mundo paga a conta. Porque o próximo que falar com aquela pessoa, às vezes aquela pessoa vai estourar e vai querer entrar com uma ação com relação ao último que contactou ela. Então, se esse consegue ter evidência de que ele seguiu o que a lei pede, ele não pode ser processado, ele está blindado, entendeu? Então, esse que é o ponto. Mas até uma mudança nesse contrato com o seu cliente, né? Cliente, a pessoa do outro lado, né? Dá o exemplo da TD Web Conference, por exemplo. Se eu tenho um patrocinador e esse patrocinador vai se comunicar com esse cara que assistiu a palestra dele, ele tem direito desde que aquilo esteja previsto no termo de uso Sim, ali. E se eu quiser sim. mudar o termo de uso, eu posso também. Eu preciso mandar um e-mail para a pessoa falando, ó, esse é o novo termo de uso. Mesmo que ela apague aquele e-mail, é considerado um aceite, né? Então, assim, eu tenho essa relação aprovada juridicamente, digamos assim. Não, de novo, é o combinado que não sai Exato. caro. Você faz isso previamente, você dá transparência, você depois atualiza. Se a qualquer momento, no futuro, ela quer exercer direitos dos titulares, ela vai entrar no seu canal, vai pedir um apagamento. Mesmo pedindo apagamento, você pode exercer as exceções, que é aquilo que justifica você ainda manter a pessoa na base e não apagar imediato. Por Então, assim, a lei exemplo, só te interrompendo, dando exemplo, que é isso que Uhum. está acontecendo também. As pessoas estão confusas. Porque aí o cara quer cadastrar, por exemplo, na TD Web Conference e fala, mas eu não quero deixar meu e-mail aqui com você. Tá, mas se você não me deixar o e-mail, eu não vou conseguir te mandar nenhum link para você acessar o Sim. conteúdo. Sim. Então, assim. É aquela questão do trade-off, ou É. seja, eu não posso exercer a prestação de serviço sem ter a sua própria informação, e a LGPD fala disso. Inclusive, os pré-requisitos necessários em que, se você não me der o seu consentimento, eu não vou poder evoluir naquela relação. Então, assim, de novo, é uma legislação
mais técnica, mais detalhista, e ela ajuda a evidenciar as melhores práticas. Por quê? Porque senão também, qualquer um dos lados, num dado momento, o que começou a acontecer dos anos 90 para cá, com a própria internet, a sua gratuitidade. A gente confunde, porque não existe almoço Ah, grátis. Nós sabemos que a moeda é o moeda dado. a É. moeda da sociedade digital é a informação, só que também não pode ser um cheque em branco, que você não sabe por quanto tempo vai usar, nem para que vai usar. Então, o que essa legislação traz é essa harmonia, é dizer: "A moeda é essa sim, e essa é a regra do jogo", e é uma regra que fica clara para todos os lados, E vamos combinar, né, passou da hora de botar regra na internet, né? Nesse sentido especificamente. Agora, exato, tem exato. uma outra questão que eu acho que assim, é muito característica do brasileiro também, assim, no sentido de trade secret, assim. As pessoas no Brasil, culturalmente, têm medo de contar ideias para as outras. Isso lá fora a gente vê que é comum, é até uma coisa que é colocada como valor ali na cultura do Vale do Silício, né? Compartilhar ideias, sei lá, pegar muito feedback. Mas aqui a cultura é um pouco diferente. Como me proteger nesse sentido, né? Como fazer com que eu. Beleza, se eu tenho medo de contar minha ideia para alguém, como me proteger de que aquela pessoa não vai me copiar, ou de que daquela outra empresa não vai, de repente, entrar no meu caminho ali? Como que é É. possível fazer isso? Igor, você sabe que tudo começa na questão da educação, né? Nós temos sempre aqui aquele receio quando a gente fala da sociedade mais ética, né? Então, ai, será que a pessoa pega ou não pega a ideia? Então, esse é um lado. Então, o que que você se previne, né? O ideal é você já ir documentando algumas coisas. Quando você convida alguém para uma reunião e você já pauta a reunião, de que assunto vamos tratar, existe todo um protocolo sobre isso, né. As pessoas também no Brasil, às vezes, acham que se você pede para alguém: "Olha, esse é meu acordo de confidencialidade", ou "Vamos registrar a ata da reunião", que você pode escrever num e-mail, não precisa de uma grande formalidade. Você pode dizer: "Olha, enquanto aqui vamos escrevendo, depois mando um e-mail para todos os participantes do assunto tratado". O e-mail vale como prova. O e-mail vale, o e-mail é considerado um documento formal. Uma mensagem hoje de WhatsApp vale como prova. Tem casos já no Brasil de discussão de alimentos, até em casos de divórcio, que o WhatsApp é usado como evidência, tá? São todas mensagens escritas é considerado um documento formal, tá? Até para evitar aquela discussão da palavra verbal e assim por diante. Até o registro mesmo autorizado, né? Dizer, vamos gravar a sessão, gravar a reunião, pode ser assim que nem a gente está fazendo agora, essa gravação, você combinar, né, essa reunião, você começa a gravação dizendo: "Os participantes autorizaram a gravação como registro dessa reunião", também vai estar valendo, como uma evidência, como uma prova. Mas assim, primeiro, você, deixa claro para todos, documentar, gera uma ata, gera esse registro, documenta, né, estabelece qual é o papel de cada um. Diz: "Ó, fulano de tal vai apresentar uma ideia inicial de negócios nessa data para os demais", né, isso já vai até no invite, né. Não adianta, se você não conta um pouco, não dá a publicização, né, não deixa o registro, não tem como dizer que foi você que iniciou aquilo, é o ovo ou a galinha, né, aquela questão de que você precisa. Por isso que lá fora é comum você escrever o MOU, que é o memorando de entendimentos, que tem a ver com isso, você fazer o termo de confidencialidade, que é o NDA. Então são documentos comuns do dia a dia das pessoas, mesmo na área acadêmica. Os estudantes de universidade americana sabem o que que é um MOU e o que que é um NDA, super habituados, com isso. Depois você pode iniciar um pequeno registro, né, você não pode registrar ideia genérica, mas se você começou a pensar o nome de um produto, uma marca, você vai lá, fez o registro do domínio, faz o registro de marca no INPI. Se você fez algum texto, como um pequeno manual, ainda como se fosse um passo a passo do seu projeto, você pode registrá-lo até como se fosse um livro ainda, um manual, na Biblioteca Nacional. Se você fez algo mais desenhado, mais gráfico, na de Belas Artes, esses registros iniciais não são custosos, tem coisas com taxa bem barata, abaixo de R$ 100, mas eles vão dando uma evidência do quê? De anterioridade.
de que fui eu que pensei aquilo ali primeiro com relação a outro, né. Então, esse passo a passo, ele é importante, uma pena que a gente não aprende isso na escola e na faculdade, que seria o melhor momento, mesmo na escola técnica, né. Eu já dei algumas aulas a respeito de como que eu protejo a inovação, como que eu protejo, a invenção, né, e isso lá fora a gente faz, por exemplo, feiras de ciência nas escolas, desde o ensino, fundamental, do ensino médio, e os alunos não recebem essa orientação, até como respeito, né, se eu citar o trabalho de alguém, eu tenho que citar fonte, autoria, porque a gente se inspira na obra dos outros também. Aham. Mas nessa questão aí de ideia, né, e execução, acho que a ideia não vale nada sem a execução nesse caso. Claro. Mas e aí entra uma outra história. Beleza, registrei tudo, mas foi o outro que fez. Eu tenho direito de algo pelo que o outro fez? Só porque eu pensei Então, naquilo vai antes? depender se ele tiver tido um contato Uhum. anterior com você, e a partir disso, ele vai lá correndo para executar sozinho. Então, por exemplo, eu e o Igor fizemos uma reunião. O Igor queria a minha ajuda para poder executar a ideia dele, minha opinião e tudo. Eu lá, de forma oportunística, escuto tudo que o Igor contou, depois sozinho eu vou lá e executo e nem conto para o Igor. Então, eu consigo dizer que houve sim uma situação de infração ali, pelo menos autoral, você já tinha um registro inicial, dá para demonstrar, às vezes quando a gente não consegue ir pela linha do direito autoral, que é a propriedade intelectual, a gente tem a legislação de concorrência desleal, que é alguém oportunisticamente parasitar, ou seja, pegar algo que o outro disse e correr, mas tem que ter havido um contato das partes anterior e mostrar que depois o outro fez o voo sozinho, ou seja, pegou aquilo ali que você tinha dito e correu sozinho. Por isso a importância desses registros que documentam essa anterioridade, para mostrar que houve má fé de um e boa fé do outro. Uhum. Bom, por várias vezes aí na conversa também você falou de multidisciplinaridade, né? Das pessoas conhecerem um pouquinho do geral, assim. Você falou no caso do advogado, né, de conhecer um pouco mais do mercado, mas também do cara do lado de cá, do mercado, né, o empreendedor, conhecer um pouquinho mais do juridiquês, digamos assim. Qual o caminho que você acha? Qual a dica que você dá para essa pessoa conhecer um pouco mais, ter as noções básicas, como fazer? Olha, tem alguns caminhos, né, lógico que você pode buscar alguns cursos online de atualização, não precisa fazer a faculdade inteira de direito, né, hoje tem coisas bem pontuais, até, específicas, eu acho que a gente precisa ser um curioso por natureza. Tem alguns livros também que têm saído, pontuais, eu mesma tenho algumas obras aqui só para mostrar, para o pessoal, que eu acho que é bem interessante. Então, por exemplo, para negócios digitais, a gente tem esse aqui, ó, tá vendo? Ó, negócios e contratos digitais serve para qualquer empresário. Que precisa ser advogado e é fininho, é aquela leitura, mesmo no aeroporto, assim, sabe, que você fica indo para Floripa, tá? Então, leitura assim de avião não precisa ser só aquelas obras lá mais de autoajuda, pode ser essa daqui, Boa. que é uma específica de negócios digitais. Essa é uma outra obra da advocacia digital, todos os causos da advocacia. Eu me espelhei num professor maravilhoso, que é o professor Reed, que é um professor da Inglaterra. Ele é muito bem-humorado, aquele humor britânico, então ele conta as coisas, mas com um tom assim, sabe. Então é uma obra interessante nesse sentido. Eu gosto muito dessa obra, Onde os Magos Nunca Dormem, e ela mostra a origem da internet e a multidisciplinariedade. Então ela mostra que, para ter pensado como a internet começou, juntou uma pessoa de computação com um psicólogo, com um médico, com um cara que era advogado, tá, e essa turma toda lá atrás, dos anos 50 para os anos 60, é que pensou grandes coisas. Então esse livro, quem não leu, eu, olha, é de cabeceira, já li mais ou menos umas 4 vezes, e curto, porque te dá uns insights. Então, ele mostra bem essa história, de que os insights, às vezes o seu problema, a gente lá no escritório, quando a gente começou os trabalhos com loja virtual, eu falava assim: "A gente tem que fazer as vacinas legais, tá, e às vezes algumas coisas que a gente recomenda tem que ser implementado pela TI, não vai ficar resolvido pelo documento do jurídico". E tinha que dizer assim, por exemplo, né, ambiente monitorado, quando você vai acessar no login, ou colocar que esse produto não corresponde a tamanho, conforme original na loja virtual, tinha que ficar escrito debaixo
da imagem que aparece do produto, seja a flor, a caixa de bombom ou algo assim. Não adianta ficar escrito separado no outro documento, tinha que ser ali na interface. Quando a gente começou a fazer os trabalhos com carrinho de compras, para evitar problema com o consumidor, você botar 1, 2, 3, 4. É um princípio de lógica indutiva. Então, eu tenho etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Até hoje, você evita problema no judiciário quando você mostra que o cliente está, quando ele dá até o print de tela, etapa 1 fazendo cadastro, etapa 2 fazendo seleção da mercadoria, 3 colocando no carrinho, 4 terminando de executar a compra. Então, você botar essa numeração e mostrar que está seguindo um timeline, assim, uma linhazinha de execução. Então, isso é uma recomendação jurídica, protege no tribunal, mas a solução é feita pela equipe que faz o site. Uhum. Bom, consultoria valiosíssima aqui, né, nesses últimos minutos. Mas, Patrícia, para quem quiser entrar em contato com você, qual é o caminho? Olha, eu tenho um canal do LinkedIn, né, que é Patrícia Peck Pinheiro, é o meu LinkedIn. Tenho o meu canal, meu contato direto lá do escritório, que é o Patrícia Peck, tudo junto, @pgadvogados.com.br. Mas também tenho o meu contato mais acadêmico pelo Gmail, né, que é o patriciapecklaw@gmail.com. Mas pelo LinkedIn, normalmente todo mundo que me acessa por ali me manda uma mensagem e eu acabo respondendo. Se eu levar 1 dia, 2 dias, eu acabo sendo minha mídia social principal. Acabei não indo assim tanto para Facebook, Instagram, tá? Porque, olha, gente, é muito difícil ficar administrando tudo isso. Então eu me concentrei por ali. Perfeito. Não, o link do LinkedIn está aqui do lado, é só acessar. Já facilitamos o caminho para você. Tem também Legal. o chat, pode deixar dúvidas, sugestões, perguntas, e tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. Vou conversar aqui com a Patrícia Peck, que é advogada especialista em direito digital. Poderia ficar por horas aqui pegando mais dicas, mas o nosso tempo acabou. Bom, Patrícia, brigadão, valeu demais pela conversa. Obrigada, Igor. Parabéns pela iniciativa. Bom evento para todos. Valeu, até mais. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.